de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus nos convida nesse dia de hoje a cuidar dos nossos irmãos com carinho e com ternura. Doar a nossa vida em prol do nosso irmão e da nossa irmã. Nesse momento, vamos silenciar o nosso coração para mais esse momento de intimidade com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Vamos trazer presente para a nossa oração todos os acontecimentos. Vamos rezar pelas pessoas, rezar por nós mesmos, para que assim possamos, fazer sempre a vontade de Deus. Queremos rezar neste momento pela Tereza, rezar pelo Ricelli, pela saúde do Luiz Carlos, do Alex Mota, da Neide Solange, da Milena, da Maruli, da Solange, da Joana e da Lucivânia, do seu Francisco, da Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca da Ilma, do Júnior Carlos de Jesus. Rezemos também pela Liene Santana Rocha, família Nogueira, Hugo Costa, Esté Costa, Miguel Barros, Ana Gabriela Rodrigues, Maria Rita, Pedro Miguel. Rezemos pela saúde da criança Arthur. Rezemos também pela Maria Josefina Castro da Silva. Rezemos pelos seus familiares. Vamos também trazer presente todos os nossos familiares, os nossos idosos, idosas, os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, internados nos hospitais, pelas vítimas das enchentes e das guerras. Rezemos pela paz em nosso país e pela paz no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos ombros, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas o chamem de mestre.
Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chame a ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus se dirige neste evangelho à multidão e aos discípulos. Se a gente observa bem os evangelhos, é interessante olhar para quem Jesus está falando. Tem hora que ele está falando só para os discípulos, outra hora só para as multidões, outra hora ele está falando para os seus rivais, os doutores da lei, os escribas, os fariseus e assim por diante. E agora, hoje, nesse evangelho, ele se dirige à multidão e aos seus discípulos. E ele faz uma crítica aos escribas e aos fariseus. Ele faz uma crítica aos escribas e aos fariseus. E qual é o teor desta crítica? A incoerência entre a palavra e a prática. Jesus não suporta isso, né? A incoerência entre a palavra e a prática. É interessante aqui no Evangelho que Jesus reconhece a autoridade dos escribas. Por isso ele vai dizer com toda firmeza, né? Observem o que eles mandam, mas não imitem as suas ações. Observe o que eles mandam, mas não imite as suas ações, pois eles dizem, mas não fazem. Eles falam da Escritura, isso é real. Eles falam da Escritura e falam muito bem. Eles estudaram para isso, são especialistas nisso. Porém, eles falam, mas eles não fazem. Eles não fazem. E esse erro, se a gente olha bem, se manifesta de várias maneiras e o próprio Evangelho traz isso para nós. Vejam que eles impõem leis pesadas, né, pesadas ao povo, porque eles conhecem bem as leis, né? Eles conhecem. Então, por isso, eles impõem essas leis pesadas ao povo. O povo sofre, e sofre muito. Eles fazem de tudo para ser vistos e elogiados. Vejam que são características que também essas características estão em nós. A gente precisa estar. E aí muitos evangelhos, né, vários textos bíblicos pedem o tempo todo para a gente ficar bastante vigilantes, né, para olhar, né, o que tudo isso tem dentro de nós, mas se isso está sobressaindo, se a gente está vivendo disso, né? Então, eles põem as leis pesadas, né, sobre o povo, eles fazem tudo para serem vistos e elogiados, e quem não gosta de ser visto e elogiado, né? Mas aqui o Evangelho critica, Jesus critica essa posição, né? Eles gostam de lugares, né, de honra, gostam de ser saudados em praças públicas, né? Eles usam roupas especiais de oração. É interessante que aqui fala também da questão de que eles gostam, né, de usar na roupa, né, uma frase bíblica bem grande, né, só para dizer que são observantes da lei de Deus, né, que estão próximos de Deus. E muitas vezes a gente também faz isso, né, gostamos também disso, né. Eles querem ser chamados, né, de de mestres e assim por diante. E se tem uma coisa que Jesus não suporta, que Jesus não gosta, é de viver de fachada, né? E de aparências que enganam. Jesus não gosta, por isso ele critica isso aqui hoje neste evangelho.
E como deve ser uma pessoa cristã? Como deve ser uma comunidade cristã? Como deve ser uma pessoa cristã? Como deve ser uma comunidade cristã? Toda função comunitária deve ser assumida como um serviço. E aí o Evangelho vai dizer: o maior entre você deve ser aquele que serve vocês. Essa deve ser a pessoa cristã. Veja que Jesus proíbe a gente de usar aqui nesse evangelho alguns títulos, né? Como rabino, guia, mestre e pai. Por quê? Porque eu posso usar tudo isso, para legitimar o meu poder, para pisar nas pessoas. Eu posso usar todos esses títulos para pisar nas pessoas. Eu posso transformar tudo isso, todo esse saber que eu tenho, que é uma coisa boa, em poder. Eu posso me formar como, pelo fato de ser uma doutora, ou de ser, de ter estudado na universidade, isso não me dá direito de pisar nas pessoas, de usar esse meu poder para humilhar as pessoas. Mas eu posso usar esse meu saber como um serviço. Eu estudo, eu faço uma teologia, eu faço uma filosofia, eu faço medicina, psicologia, assim por diante, para servir melhor as pessoas. E aqui não tem nenhum problema. Jesus jamais vai criticar, se eu me formei em tudo isso e eu coloco tudo isso à disposição das pessoas, com humildade, com simplicidade. A gente tem sempre que lembrar que Jesus era um mestre, era o rabino, era o filho de Deus. Ele era dotado de muita sabedoria, mas ele não usou nada disso para humilhar ninguém. Pelo contrário, ele usou tudo isso como um serviço, lavou os pés dos discípulos e nos ensinou a fazer a mesma coisa. Usar tudo aquilo que a gente sabe para ajudar as pessoas a serem melhor, para servir as pessoas com simplicidade e com humildade. E eu gostaria de trazer o último versículo deste evangelho de hoje. Quem se eleva será, primeiro, o maior de vocês deve ser aquele que serve vocês. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus se humilhou e foi elevado. E eu, como líder, como coordenadora, como coordenador de grupo, eu devo sempre seguir o exemplo de Jesus. Ser líder para servir. E servir com carinho, servir com humildade. É isso que o Evangelho de hoje traz para nós. Primeiro, olharmos para dentro de nós, e olhar se eu estou sendo coerente, coerente com a palavra. Aquilo que eu falo, eu faço, ou eu falo uma coisa e faço outra. E aí Jesus não suporta isso. Então, se eu sou cristã, eu devo fazer aquilo que Jesus gosta. Falar e servir ao mesmo tempo. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos conceda essa graça. A graça de ser coerente, de falar e fazer ao mesmo tempo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. E deixa aí o seu joinha.